Bom dia. Tenho aqui a revista Veja. Revista Veja, do dia 19 de setembro de 2012. Revista Veja, desta semana, 19 de setembro de 2012. Muito bem. Aqui nas páginas 2 e 3, aqui está, 2 e 3. Há uma propaganda do Banco Itaú. Banco Itaú. E aqui, na página 3, veja, leia aí esta mensagem. Na página 3. Transcrevi para o quadro o que está escrito aqui, ó. Leia. Pois bem, nesta pequena mensagem do Banco Itaú, há dois erros de língua portuguesa. Erros idênticos. Erros com a mesma natureza. Vamos aqui. Está escrito assim na propaganda. Veja. Você fez tudo que seu filho precisava até hoje. Faça algo que ele ainda pode precisar. Você fez tudo que seu filho precisava até hoje. Faça algo que ele ainda pode precisar. Eis aí, há dois erros aqui de língua portuguesa com a mesma natureza. Vamos aqui à explicação. Precisava, verbo precisar. E aqui, precisar, verbo precisar, óbvio. Vamos aqui, verbo precisar. O verbo precisar pode vir numa oração com dois sentidos. Ou ele vem no sentido de determinar, marcar, ou no sentido de necessitar. Quando o verbo precisar vem no sentido de determinar, marcar, ele é um verbo transitivo direto. VTD, verbo transitivo direto. Por quê? Porque precisa de um complemento sem preposição, tá? Sem preposição. E se o verbo precisar, numa oração, vier no sentido de necessitar, aí ele será um verbo transitivo indireto. Aqui está, VTI, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque nesse caso, nesse sentido, ele pede um complemento com preposição, a preposição de, tá? Então, vamos aqui. Veja os exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Eu digo, Lilian precisou o tempo de prova. O verbo precisar aqui está no sentido de determinar, marcar, ou no sentido de necessitar? Ora, está no sentido de determinar, marcar. Veja, Lilian marcou o tempo de prova. Viu aí? Lilian determinou o tempo de prova. O verbo precisar no sentido de marcar, determinar. Logo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Veja. Lilian precisou. Precisou o quê? Aí vem um complemento. Precisou o quê? O complemento. O tempo de prova. O objeto direto. O tempo de prova. Aí está. Verbo precisar no sentido de determinar, marcar. Segundo exemplo. Nonato precisou a data de aniversário de seu amigo. O verbo precisar aqui também está no sentido de determinar, marcar. É um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Nonato precisou. Precisou o quê? Resposta. A data de aniversário de seu amigo. Eis aqui o objeto direto. A data de aniversário de seu amigo. Correto? Muito bem.
Vamos ao terceiro exemplo. Liduína precisa de ajuda. Ora, aqui está também o verbo precisar. Neste sentido aqui, o verbo precisar, neste sentido, ele é o verbo necessitar. Veja, Liduína necessita, olha aí, de ajuda. Nesse caso aqui, como o verbo precisar está no sentido de necessitar, então aqui ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Olha a diferença. Eu digo, Liduína precisa. Aí vem a pergunta, de quê? Olha a preposição de. De quê? Liduína precisa. De quê? De ajuda. Logo aqui, o verbo precisar está no sentido de necessitar. Um verbo transitivo indireto. E o complemento aqui é de ajuda. O objeto indireto, que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Entendeu? E último exemplo. Graciele precisa de carinho. Graciele precisa de carinho. O verbo precisar aqui está no sentido de necessitar também. Eu digo, Graciele necessita de carinho. Olha aí. Então, ó, Graciele precisa. Precisa de quê? Olha a preposição. De quê? De carinho. Então, de carinho é o complemento, o objeto indireto, tá? Muito bem. Agora vamos aqui para a propaganda do Banco Itaú. O precisava aqui e aqui precisar. Neste sentido aqui, ó, o verbo precisar significa o quê? Determinar, marcar ou necessitar. Olha aí, ó. Você fez tudo que seu filho, olha aí, necessitava até hoje. Faça algo que ele ainda pode necessitar. Entendeu? Então, o verbo aqui, precisar, nesta oração, neste período, está no sentido de necessitar. Ou seja, é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, preposição de. Pois bem, e aqui, ó, e aqui falta a preposição de aqui e aqui. Pronto, aí está o erro. O verbo precisar aqui é no sentido de necessitar, tá? Então vamos lá, vamos corrigir. Como fica isso? Assim, ó. Você fez tudo. Olha o verbo precisar, ó. Você fez tudo de que, olha aqui, ó. De que, olha a preposição de que seu filho precisava até hoje. Olha aí. Você fez tudo de que seu filho precisava até hoje. Preposição de exigida aqui pelo verbo precisar no sentido de necessitar. Você fez tudo de que seu filho necessitou até hoje, ou necessitava, acompanhando aqui o modo, necessitava até hoje. Entendeu? E vamos para cá. Faça algo que ele ainda pode precisar. Olha aqui. Faça algo que ele ainda pode necessitar. Olha aqui. Verbo precisar no sentido de necessitar também. Logo aqui falta a preposição. Preposição de, ó. Não está aqui, ó. Então, corrigindo. Faça algo aqui, ó. De que, olha aí. Agora sim, ó. Faça algo de que ele ainda pode precisar. De que ele ainda pode necessitar. Aí está a correção, tá? Verbo precisar, com duas regências diferentes. No sentido de determinar, marcar, é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Já no sentido de necessitar, é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. A preposição de. Muito obrigado.